Nós estamos dando início a mais uma reunião de estudos aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, recebendo hoje, mais uma vez, para nossa alegria, e nós recebemos com zelo e confiança a nossa querida irmã, amiga, conferencista, expositora no ICEB, Vanessa Anceloni. Neste instante, mestre querido, nós reunidos em teu nome, para te rogar, aceites, mestre, nossa gratidão por tudo que temos recebido de teu augusto coração, de tuas mãos dadivosas, de tua proteção por sobre todos nós e por sobre todo o planeta lindo que habitamos, que diriges tão amorosamente. Nós te rogamos neste instante, faças descer por sobre toda a humanidade, particularmente os nossos irmãos que atravessam duras provas e expiações, recebam eles nesta hora as bênçãos do teu amor, a força da tua resiliência e a bênção da tua misericórdia. Particularmente neste instante, Jesus, desce também por sobre o ICEB as bênçãos da produtividade, para que nós possamos dar continuidade ao projeto de Deolindo Amorim, que é um projeto do plano espiritual, que tem Jorge Andréa na presidência de honra. Desce por sobre nossa querida Vanessa Anceloni as bênçãos do teu amor, da tua serenidade, raios de tua inteligência cósmica por sobre a dela e também as nossas, e vibrações do augusto coração que é teu, mestre, por sobre o de Vanessa e de todos nós. Guarda-nos sob tua paz e tua luz, hoje e sempre, sob a graça de nosso Pai. Bem, como já dissemos, estamos recebendo Vanessa Anceloni, que é espírita na 5ª geração, é brasileira-americana, neurocientista e psicóloga formada pela Universidade de São Paulo, a USP, com pós-doutorado nos Estados Unidos. Tem trabalhado na divulgação espírita nos Estados Unidos há mais de 20 anos. É fundadora da primeira rádio espírita dos Estados Unidos, a Kardec Radio, 24 horas e totalmente em inglês no ar. Editora-chefe da Spiritist Magazine há 13 anos, fundadora-presidente da Spiritist Society of Baltimore, Spiritist Society of Virginia, Spiritist Society of Washington, D.C. Tradutora de livros espíritas, coautora do livro A Nova Geração, com Divaldo Franco. Então, recebemos nossa querida Vanessa Anceloni, que hoje vem nos trazer a neurociência da alegria de viver. Mais uma vez, como sempre, muito bem-vinda, Vanessa. Somos todos ouvidos. Obrigada, querida Nádia, amigos do ICEB. É uma alegria, realmente, estarmos reunidos para tratar da alegria. A gente sabe que a alegria de viver é um conceito que veio de Jesus. Antes dele, não existia nem essa concepção de ser alegre na vida. As pessoas na época de Jesus, se a gente for ler o livro há 2000 anos, a gente vai ver que Emmanuel retrata ali que na época as pessoas achavam assim: você tem sorte ou não? Os deuses te dão sorte ou não? Realmente veio Jesus e falou: nada é sorte, tudo é bênção. Mesmo aquilo que parece uma desgraça, é uma bênção disfarçada. E a gente vai pensar assim: e a ciência hoje em dia? Ela trata dessa questão? Sim, graças a Deus, tem muitos cientistas que estão trabalhando para entender a questão da alegria, da felicidade, no nosso próprio corpo, na nossa própria biologia, nos relacionamentos. Se a gente for na psicologia, eu vou mostrar uns slides já já,
Mas só para uma introdução, vamos lembrar que na psicologia tem muitas linhas de teorias, mas nós vemos com Viktor Frankl, que viveu o Holocausto, naquela época, viveu num campo de concentração, que as pessoas que tinham um significado maior de viver, elas sobreviveram. E a partir dali ele criou uma nova linha de tratamento, de terapêutica para as pessoas que queriam sair das suas misérias emocionais. Hoje, nós estamos no século XXI. Não temos mais uma Segunda Guerra Mundial, mas temos outras guerras. Como diz André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 20, milhões de lares vivem sob batalhas mentais. Como ser feliz desse jeito? Bom, vamos fazer uma pausa nesses questionamentos e começar a compartilhar alguns pensamentos. Então, vamos lá. Neurociência da alegria de viver. Vamos começar pela ciência material, né? O corpo físico, pergunta, tem como sustentar a alegria de viver? Sim. Temos estruturas responsáveis pelo estímulo da alegria? Sim. Temos neurotransmissores que são especialmente ativados nesses momentos? Sim. Então, só para dar uma ideia principal, a gente sabe que a dopamina no cérebro, ela é aquela que está ativada quando estamos com alegria. Aqui é uma foto diagramática para mostrar o caminho neural por onde a dopamina passa. A gente vai ver uma estrutura central aqui, ó, que chama área tegmental ventral, que é por onde a estimulação da dopamina vai acontecer e vai irrigar outras estruturas, chegando até o córtex pré-frontal, dando essa emoção da alegria. Bom, o que isso quer dizer? Muitas coisas. Que a gente tem que se alimentar de coisas que vão estimular essa emoção. Então, hoje, no futuro, a gente pode imaginar que as pessoas vão acabar indo para o supermercado, não para comprar uma comida porque quer, mas porque precisa. A gente está chegando lá. Então, eu vou pegar aquele mirtilozinho, aquela bolinha, roxinha, uma frutinha, que é cheia de alegria. Ela tem vitamina B, que vai elevar o nosso humor. Então, eu vou comprar a comida para aquilo que eu preciso. A gente está chegando lá. A medicina ayurvédica já trabalha nessa direção de customizar a alimentação de acordo com o tipo do nosso corpo, vamos dizer assim, né? De qualquer maneira, seja de uma forma ou de outra, o mais importante é a gente saber o seguinte: se você for uma pessoa que falar assim, eu sou uma pessoa triste, você colocou um rótulo, eu vou dizer, tira esse rótulo, porque Deus te criou de modo que você tem essas estruturas, você tem esse neurotransmissor dopamina, que vai te sustentar nessa alegria, fisicamente falando. O que eu preciso fazer? Eu preciso estimular. Então, a gente só é triste, desculpa falar, ninguém quer. Porque o caminho da alegria é uma conquista da alma. Vamos, então, trabalhar
um passo à frente, da alegria para a felicidade. Eu tive a oportunidade, anos atrás, de entrevistar a pesquisadora, cientista, neurocientista nos Estados Unidos, Sonja Lyubomirsky, que é uma das maiores autoridades na ciência da felicidade. Ela escreveu vários livros para o público, como esse aqui, O Como da Felicidade, uma nova abordagem para ter na vida o que a gente quer. E ela tem toda uma pesquisa na Universidade da Califórnia mostrando qual é a base para que a gente atinja essa alegria, essa felicidade. Nós vamos ficar surpresos, porque ela vai mostrar, eu peguei aqui um gráfico que já estava em português, e eu vou colocar em outras palavras. Ela mostrou o seguinte, isso são números arredondados, que 50% da nossa felicidade, isso são fatores que levam à alegria e à felicidade. 50% deles vem do nosso gene. Aí você pode falar, tá vendo, Vanessa? Por isso que eu falo que eu sou triste, mas isso é só 50%. 50% é só metade. E ainda assim, eu vou te dizer, o Dr. Herbert Benson, da Harvard, ele que faz estudos sobre a saúde integral, ele mostra para a gente que a gente tem condição, através de ativação da respiração relaxante, ativar ou desativar esses genes. Então, eu diria que esse 50% não é imutável, ele é passível de ser ativado ou desativado, dependendo do que a gente faz. 10% são circunstâncias. Então, quem hoje está falando assim, eu não sou feliz por causa do governo, eu não sou feliz por causa da minha família, 10% da sua felicidade. E você pode mudar, porque a maneira com a qual eu vejo as circunstâncias da vida é mutável. E aí vem 40% é um fator, 40% são as nossas escolhas. Ela chama de atividade intencional, é nossa escolha. No fundo, a gente é alegre ou feliz se quiser. Ah, não pode ser. Pode não, é. Esse genes vai depender muito da nossa ativação. As circunstâncias que são 10% dessa condição que pode nos dar felicidade ou dar o motivo da alegria de viver, ela é também condicionada à nossa maneira de ver a vida. E as nossas escolhas são realmente 40%, ou seja, no fundo, a nossa alegria de viver, a felicidade está aqui, na nossa mão. Só não é quem não quer. Quem, como diz Emmanuel, numa mensagem num livro que chama Bênção de Paz, algumas pessoas estavam me falando disso, a gente traduziu para o inglês, essa mensagem chama Doentes da Alma. Vai falar como somos doentes, quando a gente fica nessa tristeza sistemática, quando a gente fica nesse pessimismo crônico. Tudo isso são escolhas. Eu não quero ver o bom, não quero ver o belo, não quero ver o justo. E assim eu fico triste, eu fico acabrunhado, é uma escolha. A doutora Lyubomirsky vai dizer que nós podemos ser felizes, encontrar alegria, precisamos trabalhar para isso. Como nós fomos educados, a nossa cultura, o estado atual da Terra, é tudo uma escolha nossa. Bom, essa escolha independe do outro.
O outro influencia, mas sou eu que escolho ser influenciável. Todos somos influenciáveis, mas escolhemos o quanto nos deixamos influenciar. Vamos fazer uma reflexão? Porque sem reflexão a gente não evolui. Isso aí é um estudo da Harvard, que diz que a gente pode mudar até a maneira com a qual a gente sente sobre os relacionamentos, falando do apego seguro, e dizendo que a gente, através de terapias, pode mudar a maneira com a qual a gente vê os relacionamentos. Vamos pensar juntos. Quanto nos percebemos influenciáveis pela alegria ou pela tristeza do outro? Às vezes pela TV, pela mídia social. Você é assim? Se nós formos assim, a gente precisa arrumar maneiras para assegurar. Eu lembro, no começo, quando o Facebook, na época, lá atrás, que era só Facebook, que foi lançado, eu tinha uma dificuldade. Eu olhava, falava, não tenho condição de ficar nisso. Eu não aguento ver certas coisas. Isso me faz mal. Eu não consigo lidar com outras coisas. Até que o mentor espiritual, Joseph, falou assim, Vanessa, você tem que aprender a lidar com as influências sem se influenciar. E fazendo suas escolhas. Eu falei, me ensina como. Ele falou, vamos lá. Escolhe, ó, essa pessoa sempre posta coisa negativa. Ou você tira ela da sua amizade, ou você para de seguir ela para não ver. E ora por ela. Esse aqui sempre está postando coisa positiva, então você mantém. Quando eu limpei, filtrei, ó, filtrou, eu comecei a perceber que eu podia ser útil e que eu podia receber coisas que me deixavam fortes. Permanecer. Porque eu conheço muita gente que fala assim, eu não entro nessa mídia social, mostra que a pessoa não consegue ainda filtrar, do mesmo jeito que a gente não estava conseguindo. Altamente influenciável. O outro deixa a gente no nervo, por nada, mostrando que a gente precisa trabalhar a nossa autorregulação, como diz na psicologia. Aprender a se autorregular. O outro pode falar, fazer, e eu vou permanecer apesar de. Isso é um treino. A doutora Leibor Miske, da Universidade da Califórnia, ela fala isso. Existem outros cursos, como na Stanford, que é até de graça. A gente vai lá, chama coursera.com. Tem um curso sobre bem-estar. Um curso muito interessante que eu cheguei a fazer, passei por uma pessoa que estava na prisão na época, eu imprimia, mandava pelo correio, que era um curso sobre como atingir esse bem-estar. É uma conquista, não é algo que a gente nasce sem fazer nada. Se nasce já com a pessoa, é porque ela conquistou em outras vidas. Tudo é uma conquista. Vamos ler o livro Evolução em Dois Mundos? A gente vai ver que a principal mensagem de André Luiz, pelos médiuns Chico Xavier e Valdo Vieira, em 1958, é uma só. Nós somos seres que evoluímos. Para evoluir, a gente precisa se abrir para o novo. E para fixar o novo, a gente precisa de se esforçar, é esforço e repetição. Ele fala isso em todos os capítulos. Se você olhar a natureza, a vida da natureza não é fácil. Não tem a consciência que a gente tem. Mas pensa num pinguim. Se você vê aquele documentário A Marcha dos Pinguins, você vai ver que a vida de um pinguim é dura, no nosso ponto de vista humano. Para o pinguim, ele está vivendo o que ele tem que viver. Mas, para a gente vai ver que ele, olha, se esforça muito para sobreviver, reproduzir e prosseguir. E assim é a natureza divina em todos nós. Através de esforço e repetição, a gente alcança. Nós estamos vivendo na era da conquista das nossas emoções. É a era da conquista emocional para atingir a conquista do nosso ser espiritual.
Nós precisamos nos dedicar. E aqui eu vou abrir um parênteses. O Benjamin Franklin, que foi um dos fundadores da nação norte-americana e também um dos espíritos de luz que, junto com a equipe da codificação, trouxe a codificação kardeciana, basta ler o Prolegômenos do livro O Livro dos Espíritos, em 1857, está lá. João Evangelista, e Franklin, Benjamin Franklin. Por quê? Depois lá, a gente vai ver Kardec mencionando mais na Revista Espírita no seu tempo. Por quê? Porque se você for ler a autobiografia que Franklin escreveu, eu estava relendo esses dias, ele diz, eu quero ser uma pessoa mais virtuosa. Ele tinha só 20 anos de idade. Mas eu percebi, ele diz, que não basta querer. Eu tenho que criar um programa para que eu cultive essas virtudes que eu quero atingir. Foi aí que ele criou o programa das 13 virtudes. Então, você e eu estamos sendo convidados a criar um programa sistemático para atingir essa alegria de viver. Não é assim dada. Ah, eu nasci, já estou sorrindo. A gente nasce chorando, né? Não é porque a gente está triste, mas é para que os pais saibam que a gente precisa de ajuda, porque tem muito pai e mãe que, se o bebê ficar muito quietinho, morre. Tem que chorar para mamar, para tocar fralda, para fazer tudo, porque senão tem muito pai e mãe que deixa e esquece que o bebê está ali, né? Isso existe. Agora, a alegria de viver é uma conquista. Nós precisamos todos os dias ter recursos em mão para isso. Bom, antes de qualquer coisa, eu vou compartilhar com vocês que hoje existe uma neurociência da gratidão que mostra para a gente, como vocês vão ver nesse gráfico que ainda está em inglês, mas mostrando para a gente que através da gratidão a gente atinge a alegria. Esse prazer de viver. Se você fala assim, Vanessa, eu quero aumentar minha dopamina, ok. Os estudos mostram que a gratidão vai aumentar sua dopamina e serotonina, que são responsáveis pelo esse sentido de alegria e felicidade. Você é grato. Somos gratos. Quantas vezes a gente fica assim, contando tristeza? Porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo outro. E a ciência está falando, não faz isso não. Conta as coisas lindas da sua vida. Eu tenho uma amiga muito querida, que ela nasceu com paralisia cerebral, nasceu com 5 meses. Isso há quase 50 anos atrás, 47 anos atrás. Ela nasceu e os médicos falaram, não vai viver. Ela cabia na palma da mão do pai dela, tão pequenininha. E aí, ela sobreviveu. Os pais tinham condições, tinham condições. Ela fez terapia, cirurgias, fisioterapia. Hoje, até o ano passado, ela era professora, nascida no Brasil, mudou para cá, fez o doutorado aqui, é espírita, ativa, professora da Universidade de Delaware, ensinando inglês. E diziam que ela não ia andar, que ela não ia falar, nada. Ela não só anda com muleta, mas anda, vive sozinha. Ela dá aula e hoje trabalha no Departamento de Estado, ensinando português aos diplomatas americanos. Essa querida amiga é um exemplo de como a gente faz de acordo com a nossa vontade, sem contar que ela é uma excelente divulgadora do espiritismo na língua inglesa. Ela é grata, se você encontra essa querida amiga, ela nunca reclama, nunca. Conheço ela há muitos anos, não reclama de nada.
ela não pede nada. Ao contrário, a gente é que tem que falar, olha, vamos fazer isso para ajudar. Tá sempre se dispondo a ajudar. Quando você fala assim, eu lembro uma vez a gente viu uma moça num frio, sem sapato, nada, num semáforo, eu mandei imediatamente uma mensagem para ela e outras amigas espíritas, falei, gente, a gente precisa ajudar urgente. Ela falou, Vanessa, vou comprar agora na internet as coisas, mandar para sua casa para você dar para essa mulher. A agilidade dela para ajudar o próximo, imensa. Se você conversar com pessoas que viveram com ela desde pequena, achava que ela não ia dar nada. Então, se a gente escutar os outros, escuta Deus. Porque ela escuta Deus. Ela não escuta os outros. Ela escuta a voz de Deus que fala para ela, você tem que viver e ajudar o próximo. E assim a gente tem que ser grato a tudo. Grato até pelas dificuldades que nos impedem da gente cometer erros. A gratidão vai diminuir o medo, a ansiedade, regulando os nossos hormônios de estresse. Porque quando eu sou grato, eu sinto que eu estou seguro, que eu tenho tudo que eu preciso. Eu saio daquele estado de alerta que me coloca no estresse. Vai me permitir a gratidão que a gente consiga, olha aqui, quando fala nesse cantinho da esquerda, nesse quadradinho, ele vai dizer, ele vai permitir que a gente tenha um pensamento positivo. E vai aqui em cima, ó, estimular áreas, conexões que vão estimular o prazer de viver. Então, se a gente quer assegurar a alegria, a felicidade, a gente tem que começar a ser grato. Ninguém é feliz e alegre sem ser grato. A ciência já mostra isso para a gente. Vai estimular áreas do nosso cérebro mais primitivo, reptiliano, mas também vai estimular áreas de discernimento que estão no córtex pré-frontal. Vai fazer com que a gente sinta essa leveza de viver. Tudo depende de como eu estou lendo a vida. E é para isso que Jesus veio, né? Para ensinar a gente a ler a vida diferente. A ciência já está dizendo que o que Jesus dizia é fato. Comecemos pela gratidão a Deus. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel vai nos levar a entender isso com profundidade, mostrando para a gente que tudo começa na mente, capítulo 1. Esse é um livro que a gente que é espírita precisa ler, reler, estudar, reler, estudar, reler, estudar, estudar, reler. Porque ali são 30 capítulos em que Emmanuel vai dar a base, as ferramentas. Nos primeiros 10 capítulos, no primeiro terço, ele dá as ferramentas para a gente poder viver uma vida melhor, regenerada, sem cair nos equívocos do passado. No segundo terço, ele vai nos falar os recursos que Deus nos dá para colocar essas ferramentas em uso. E no último terço do livro, ele vai falar das virtudes que a gente vai atingir e como evitar problemas graves como a obsessão. Ele fala que esse livro é um manual para a gente viver uma vida melhor. Então, se a vida não está boa, a gente tem que pegar esse livro e ler, estudar, reler. Quem não está podendo ler, escuta no YouTube, porque já tem esse livro no YouTube, lido por outras pessoas, para que a gente possa refletir. Vou dar um exemplo. No capítulo 10, que para mim é um marco, ele vai dizer assim, se a gente quer se desalgemar dos condicionamentos do passado, a gente precisa, urgente, fazer o seguinte, ele dá receita. Buscar o bem, sentir o bem, visualizar o bem e fazer o bem com todos os recursos que temos à mão. Buscar o bem, olha a palavra, o verbo é buscar.
Então, o bem não está aqui, veio, caiu do céu. Eu tenho que buscar. Eu tenho que buscar dentro de mim. Eu tenho que sentir esse bem, visualizar esse bem. Então, se eu passo o dia inteiro vendo notícia na televisão, na mídia social, vendo o que os outros falam, lembra o seguinte, ó, o jornalista, ele é humano igual a mim e você. O que você está lendo é o que ele acha que é, não quer dizer que seja. Eu posso também passar notícia, é o que eu acho, não quer dizer que é o que é. A realidade é algo que a gente cria. E a verdade é algo que está muito acima de nós. É uma opção. Quem escreve é um humano igual a mim e você. Alguns deles têm instrução e, vamos dizer, títulos. Ainda assim, ele é humano. Ele decide que direção ele dá para a história. E aí a gente muda a nossa vida por causa da notícia que a gente lê. Eu conheço pessoas que falam assim, Vanessa, o mundo está caótico. Eu pergunto, que mundo que você está? Porque no mundo que eu tô, eu não estou vendo isso. Então, você não está lendo. Não é que eu não estou lendo. Eu estou escolhendo. Porque o meu discernimento diz que Deus não criaria um universo lindo, que não para de se expandir, uma terra que é ínfima perto desse universo, para ela ser o fim do mundo. Uma terra linda, eu falo ínfima pequena, que é pequena no universo, mas linda, nossa morada de evolução. Se a gente olhar a história, o mundo está melhorando. Mas, Vanessa, você está vendo as notícias? Estou vendo. Mas quem criou essas notícias? Quem está pagando para essas pessoas escreverem? Quem é que está sem nada para fazer, querendo atrapalhar o mundo? Muita gente. Vai no livro Ação e Reação e a gente vai ver que existem escolas de vingadores no mundo espiritual. Espíritos que não têm nada para fazer, não tem casa para limpar, filho para cuidar, livro para ler, estudar, nada. O que eles fazem o dia inteiro é criar história para atrapalhar você e a mim. E aí você cai na armadilha? Eu não quero cair nessa armadilha, porque são armadilhas. Ali no livro Ação e Reação fala, essas escolas dos vingadores vão descobrir exatamente qual o seu ponto fraco, qual o meu ponto fraco, o nosso ponto fraco, e vão ficar apertando aquele botão. Eu escolho cair nessa armadilha. O doutor da Universidade da Pensilvânia, que é o pai da psicologia positiva, Dr. Seligman, ele fala que o otimismo é essencial para a saúde mental. É fundamental. Mas ele diz, a gente pode aprender. Aprender. Então, ele escreveu um livro, apesar de todos os papers científicos que ele publicou, um livro para todos nós escrito, Otimismo Aprendido. E ele ensina a técnica, como você pode aprender a ser otimista. Mas tem que fazer uma escolha. A escolha do que eu quero pensar. Eu e você somos seres pensantes, precisamos nos autorregular e pegar a rédea dos nossos pensamentos, para parar de ser um fantoche na mão das notícias que a gente lê, na mão do que os outros publicam na mídia social. Escolher. Qual que é a minha escolha? Eu escolho o bem ou escolho o mal? Não tem outra coisa para escolher, só tem um ou outro. Não existe o neutro. Pôncio Pilatos lavou a mão, o neutro não existe. O lavar a mão é mal. O bem ou o mal? O mal ou o bem? Então, para ilustrar, eu queria falar de 2 livros espíritas que estão na vanguarda do pensamento científico na Terra, mostrando para a gente a importância de cultivar essa alegria, num diálogo memorável, profundo,
entre Bartolomeu e Jesus, no capítulo 8 deste livro aqui, Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, via Chico Xavier. Bartolomeu, que era um espírito que amava Jesus, um dos apóstolos mais dedicados, mas ele vivia down, para baixo, até que Jesus percebeu, abordou e ele fala, você não está vendo que o mal vence no mundo? Era isso que ele está falando. E Jesus vira para ele e fala assim, ô Bartolomeu, a nossa doutrina do evangelho é do evangelho da Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Gente, nós que conhecemos Jesus, é cantar hosana todo dia. Porque a gente sabe que sofrimento tem fim. A gente sabe que tudo passa. Que o que a gente está passando são construções nossas. É difícil, mas não é impossível. A alegria, a coragem, a esperança devem ser traços constantes das suas atividades em cada dia. Ele fala do cristão. Quem se diz verdadeiramente cristão precisa estar ali, ó, alegre, corajoso, esperançoso, sempre, todos os dias, todas as horas. Ah, mas Vanessa, a gente não pode chorar? Pode, mas já levantar. Eu não posso ficar, às vezes, indignado? Tem que trabalhar isso, né? Porque o outro tem o direito de ser como ele é. Mas Vanessa, o homem, a mulher, o fulano, o beltrano, e a gente fica indignado. Ué, mas a lei de justiça diz, está lá no livro dos Espíritos, lei de justiça, amor e caridade. O que é o conceito de justiça? Permitir que o outro seja quem ele quer ser. Na época de Jesus, o governo era 1000 vezes pior. As pessoas eram 1000 vezes mais cruéis. E ele nunca, em tempo algum, olhou para a gente e não se recriminou, e quis ser revolucionário, desbancar alguém de qualquer trono. Não. Ele deu a liberdade, porque é divina, a lei de liberdade. A pessoa é quem ela quer ser. E nós vamos escolher o bem, porque perseguir o mal não é o bem. Falar sobre o mal não é o bem. Por isso que não traz alegria, não traz felicidade. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Eu vou fechar, vou ir fechando para marchar com o que a ciência está falando. Cultivar a alegria com as nossas escolhas. Então, uma escolha. Então, a gente tem que ter cuidado com a tristeza sistemática, o pessimismo crônico. Isso foi um relato de Jesus no livro Jesus no Lar, por Neil Lúcio, capítulo 40, que chama o venenoso antagonista. Havia, Jesus dizia para os apóstolos, uma família muito devotada ao bem, e que deixou os espíritos das trevas bem chateados. Isso é clássico, né, gente? Toda vez que a gente acende uma luz, a treva fica explícita, né? Ela realmente é uma luta de luz e sombra, muito natural. E até hoje é assim. Se a gente quiser fazer uma festinha cheia, regada de álcool, não precisa fazer esforço. Fala para um, tá cheio de gente. Mas se a gente quiser fazer uma reunião espírita, que suor, hein? Que suor para convencer. Tem gente que liga e fala assim, quem vai dar palestra? Porque não basta dar palestra, tem que ser fulano, senão não vou. Olha o que é obsessão, gente. A obsessão. E quão longo é? Ah, se for mais de 1 hora, eu não vou. Que a pessoa quer, ela quer aquele drive-thru, né? Que é o express. Passar no carro, pegar a benção e ir, sem esforço. O bem na terra ainda é assim. É muito custoso. É muito. E tem que ser assim. Sabe por quê?
porque a gente passou muitas vidas lutando contra o bem. Agora, a nossa batalha é fazer o bem. Fazer o bem, lutar pelo bem em nós, em todas as partes. Então, Jesus diz que essa família começou a ser atacada pelos espíritos que não queriam bem. Então, eles arrumaram todas as estratégias. Essas estratégias para acabar com a ajuda que essa família dava a uma cidade. A primeira estratégia, criar maledicência, falar mal da família. Eles escutavam, o que eles fizeram? Pararam, porque eu conheço muita gente. Estão falando mal de mim, eu não vou mais ajudar ninguém. Essa família não, continuou, tolerante. Falou assim, quem fala mal, tadinho, é quem vê o mal, né? Então o problema é dele, não é meu. Causaram problemas financeiros. O que eles fizeram? Continuaram trabalhando, sem parar, mais ainda. Criaram escândalo. O que eles fizeram? Ficaram em silêncio. Criaram situações para eles do dia para a noite, exaltar a vaidade, o poder deles. O que eles fizeram? Ficaram mais serviçais, mais ajudando o próximo. Deram riquezas, criaram situações onde as facilidades materiais foram surgindo e eles mais serviço ao próximo. Mas usaram a estratégia que é a mais perigosa de todas, que tem a ver com o nosso tema. Incitaram a tristeza sistemática. Como? Baixando a autoestima. Chegaram no ouvido da família e falaram assim, olha, você é um homem, não é anjo. Você não tem vergonha de falar insistentemente no Senhor quando você conhece de perto a sua própria imperfeição? Busca antes de tudo sentir a extensão das tuas fraquezas na carne, chora os teus erros, faze penitência perante o Eterno, clama as tuas culpas. E o pessoal que escutou isso, acreditou. Parou. Quantos trabalhadores espíritas pararam? Por quê? Ou porque Deus não deu o que eles queriam, ou porque eles perceberam que ainda são imperfeitos. Ô, gente, Jesus vem e fala o seguinte, enquanto um homem possui recursos para trabalhar e servir com os pés, com as mãos, com o sentimento, para quem não pode usar pé e mão. Eu estou muito velho, eu estou na cama, doente. Com sentimento, servir com sentimento, com inteligência. A tristeza destrutiva em torno dele não é mais que visita ameaçadora do gênio das trevas em sua guerra desventurada e persistente contra a luz. Gente, isso são palavras de Jesus. Então, quem quer ser alegre tem que ser operoso. Tem que ser operoso no bem. Não tem alegria e felicidade sem o bem fazer. Ainda que a gente seja pequeno, dificultoso, imperfeito, a gente levanta com humildade e fala, eu vou persistir. Mas o outro precisa de ajuda, eu não posso parar. Eu não posso agora ser um peso na vida dos outros com a minha tristeza orgulhosa, porque o orgulho leva a isso. Quem sou eu? Sou filho de Deus. Quando o gênio das trevas vem para a gente falar, quem é você, Vanessa Ancelone? Eu sempre respondo, eu sou filha de Deus, igual você. Só isso. Sou filha de Deus. Porque Deus é só um, eu não sou Deus. Quando é que eu fico triste? Quando é que eu desanimo? Quando é que eu paro? Quando o meu orgulho é tão grande que eu acho que eu sou Deus, mas quando eu percebo que não sou, eu paro. Eu não sou Deus. O perfeito é Deus. Eu não preciso ser perfeito. Pensa numa árvore. Ela nem sabe que existe. Ela não sabe. Mas está lá, fazendo o seu trabalho com frutos, flores, oxigênio. E a gente se beneficiando.
só se beneficiando. Ela não tem ideia quanta vida ela dá. Uma abelhinha, não tem ideia. Eu estava vendo uma abelhinha numa florzinha. Ela não tem ideia o quanto ela é útil. Porque a ciência já fala que sem abelha, sem árvore, a gente não vive. E eles não têm nem ciência, mas estão fazendo o papel deles. Imagina se ela falasse assim, se uma abelha é tão pequena, tão ínfima, eu vou parar. Todas as abelhinhas parassem. Imagina se uma árvore falasse, tá vendo, eu não posso nem sair daqui. Eu tenho que ficar parada aqui, sem fazer nada. Ela acha. E ela parasse, morresse, a gente não teria vida. Quando eu paro, o outro perde. Não sou só eu. Eu não posso parar. A gente tem que continuar. Sair do orgulho e falar, quem sou eu? Sou filho de Deus. Sou filho da luz. A luz que vem de dentro é de Deus, não é minha. E se ainda não tem mais luz, é porque eu tenho que abrir mais o coração para essa luz sair. Então, nós estamos refletindo isso porque a ciência vai nos mostrando o que Jesus veio nos ditar com seus exemplos de amor e suas palavras de luz há mais de 2000 anos. Que é fundamental ser alegre. É fundamental buscar o bem, sentir o bem, visualizar o bem, fazer o bem. Para fechar, eu vou mostrar um trechinho curto dessa série linda que já está no Brasil em português, chama The Chosen, veio aqui dos Estados Unidos. É uma série linda, fantástica, Jesus como nunca foi reportado. Esse aqui está com legenda em português, porque o tom de voz dos personagens, ele faz todo sentido na série. Essa é a mulher hemorroísa, a mulher que doente há mais de 12 anos, isolada do mundo, porque achavam que ela era impura, porque ela sangrava, ela tinha uma condição ginecológica, ela sangrava, isolada, já não era considerada mais filha de ninguém. Mas ela ouviu falar do Messias que curava, e cura até hoje, gente. Jesus cura até hoje, se a gente tiver fé. Vamos ver esse momento curto, maravilhoso, onde ela reconquista a alegria de viver, porque ela buscou essa alegria. Vamos. No. Please, no. Calm down. $100. Just a fringe. One touch. What's going on? What's wrong? Who touched me? Everybody back. Back. I asked the question. Who touched me? Master, the crowds are pressing in all around you like this, and you're asking who touched you? They all have. Someone touched me. I felt that power went out of me. Whoever touched me, come forward. Teacher, It was me.
Just the fringe of your garment, only the edge, I promise. You are not unclean. Why my garment? I'm sorry. I was sick. I was sick for 12 years. I bled and no one could stop it. But I believed if I could just touch a piece of your garment. And I was right. I was right. Thank you. My daughter. I'm no one's daughter anymore. Look up. Yes, you are. Daughter. It wasn't my piece of clothing that healed you. But it was instant. I felt it right away. I know, but it wasn't this. It was your faith. Daughter, I know it has been a fight for you for so long. You must be exhausted. Go now in peace. Your faith has made you well. Ok. Depois dessa, né? A gente não tem nem palavras, né? A alegria de viver que Jesus nos traz, né? Vanessa, que beleza, que emoção, que grandeza, que altura de vibração, que gratidão. A Deus, a Jesus, a você neste instante. Gratidão do ICEB, por tudo que você nos trouxe, por tudo que você nos fez viver, particularmente neste instante, elevando-nos todos a Jesus, na gratidão, no reconhecimento da filiação divina e da fraternidade com Jesus. O ICEB te agradece tanto, Vanessa, mais uma vez, neste momento sublime de abertura para o infinito do amor de Deus, na companhia de Jesus. Deus te abençoe, Vanessa. Deus te abençoe. A todos nós, obrigada, muito obrigada. Não precisamos nem fazer uma prece. Já foi feita, mas elevamos nosso pequenino coração para rogar a Deus, a Jesus, a Maria, aos nossos anjos da guarda, aos nossos amigos espirituais. Aceitem nossa gratidão, nosso preito de reconhecimento pela grandeza de nosso Pai e pela presença de Vanessa entre nós neste momento, trazendo-nos os fundamentos da alegria de viver, da gratidão e do reconhecimento de que somos todos filhos da alegria de Deus, da alegria divina, da alegria de Jesus, de Maria e de nossos amigos espirituais. Que assim seja, hoje e sempre.